aproveitar. Bom dia a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui já iniciando o mês de setembro. Por incrível que pareça, o ano já caminha para o seu fim, né? E eu queria, antes aqui de fazer a apresentação do professor Juliano, nosso palestrante de hoje, comunicar aí a vocês que, findado aí um longo processo de fusões e aquisições aí do Hospital Encore com o Grupo Cora, que a gente não só mantém, como a ideia é fortalecer as nossas atividades científicas, né, do jeito que sempre foi, com mais garra ainda, tentando trazer mais gente para o nosso time, mais qualidade, mais conteúdo aqui nas nossas apresentações. Então, e ratificar que as nossas atividades de ensino também, ensino, pesquisa e extensão, continuam também na mesma pegada. E nada melhor para ilustrar isso e talvez marcar aí a nossa primeira aula pós o closing, pós o fechamento da operação, do que o nosso coordenador científico do hospital, o professor doutor Juliano Gardengue, que é fisioterapeuta com muita honra, eu sei disso, e doutor em Ciências da Saúde e doutor em Cardiologia pelo Instituto do Coração, USP, de São Paulo. E o professor Juliano vem há muitos anos nos orientando aí nas trilhas da ciência, da metodologia científica, nos ajudando aí a estar aí no topo entre as instituições que mais publicam aqui no estado de Goiás, talvez no Centro-Oeste aí. Então, obrigado mais uma vez, professor Juliano, pelo belo e ímpar, único serviço que você tem prestado aí ao Hospital Encore. E o tema de hoje, reflexões sobre religião, harmonia e ética no ambiente hospitalar. Quem me conhece sabe que eu adoro falar, estudar e aprender sobre ética e tento sempre utilizar isso na harmonização do nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então, Juliano, estou aqui ansioso para te ouvir. Conheço as suas capacidades didáticas e imagino que teremos uma bela de uma apresentação hoje. É com você. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Bom dia a todos, meus caros. Então, acho bastante, como o Maurício colocou, oportuno que a gente possa discutir alguns aspectos da nossa harmonia, da nossa religiosidade, da nossa ética. Eu vou viajar por alguns assuntos aqui, então eu peço de vocês a licença de compartilhar a próxima hora com vocês aqui, filosofando juntos. Então, o primeiro aspecto, quando a gente vai discutir religiosidade, eu acho que é muito natural, num país que tem uma base cristã como o nosso, que você vá buscar, por exemplo, a Jesus. Claro, pensando em qualquer uma das crenças que a gente possa ter. E se a gente faz um acesso rápido no Google, são milhões e milhões de possibilidades de texto sobre esse rapaz que a gente está vendo aí nas imagens. Mas o que eu quero trazer aqui agora é um aspecto que chama a atenção de todos nós e que, se a gente conseguir lembrar disso todo dia, a coisa já começa a ficar bem mais fácil. Então, dentre as situações que foram colocadas por esse senhor aí, ele colocou para a gente: ama o próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Se a gente parasse aqui e terminasse a aula, já tinha bastado. Se você olhar, e eu quero que você preste atenção nessa frase, porque você vai perceber na história o tanto de pessoas que fazem a mesma referência que ele fez, né, de formas diferentes, usando palavras diferentes, mas o quanto tudo seria muito mais fácil na vida e no hospital se a gente conseguisse respeitar esse preceito em tudo. Nada que eu quero para mim, nada que eu não quero para mim, eu farei para o outro, e vice-versa. O que eu quero para mim, eu quero fazer para o próximo. Isso tornaria tudo mais fácil. Bom, se a gente vier pensando assim, e a gente for pensar em como o mundo anda, eu sempre gosto de fazer essa reflexão quando a gente olha para as redes sociais e seguidores, e a gente começa a perceber que talvez o foco de algumas pessoas esteja diverso do que deveria estar. Não estou falando se é bom ou se é ruim, mas encontrar preceitos, linhas mestre, para que a gente possa exercer nossas atividades, quando a gente tem uma chance de ser distraído por vários outros aspectos do cotidiano, e a própria rede social é uma delas, que nos faz parar de pensar um pouco e nos deixa meio em automático.
A gente começa a consumir vídeos rápidos, informações rápidas no piloto automático, e quando vai ver, a gente não está aprendendo como deveria, estudando como deveria, praticando como deveria e, mais longe, vivendo como deveria, vivendo a vida como ela merece ser vivida, né? Então, quando a gente começa a pensar em encontrar caminhos, escolher nossos caminhos, um dos aspectos que é interessante é sempre voltar para aquilo que se colocou. Ama ao próximo como a ti mesmo, né? E a partir dali não faça ao próximo aquilo que você não deseja para você. E sempre que a gente vai pensar na questão do amor, é interessante também refletir sobre o seguinte aspecto. Sem dúvida, quem é pai, quem é mãe sabe o tanto que é um amor aquele irrepreensível, a gente ama nossos filhos mais do que a gente ama a nós mesmos, acho que essa é a definição mais pura do amor, e a gente sabe que quando a gente vai pensar em situações em que eles estão doentes, eu acho que é difícil um pai ou uma mãe que não pense assim, nossa, tira essa doença dele e passa ela para mim na hora, para que ele possa ficar bem, né? Então a gente pensa nessa definição do amor mais puro, do pai para o filho, da mãe para o filho, e quando a gente vai olhar para isso, é interessante pensar que, filosoficamente falando, num dos momentos que a gente está para partir, quando aquelas experiências de quase morte que aconteciam com as pessoas, né? E o que se perguntava para aquela pessoa que sobrevivia àquela experiência de quase morte era assim: qual foi a sua imagem final antes de você desligar da tomada, agora que você voltou para contar para a gente? E a grande maioria das respostas para os pais e mães era a imagem dos filhos. E filosoficamente o que se fala é assim: é uma forma da gente tentar permanecer na Terra, né? Então nossos filhos são nossa continuidade. Nessa época de renascimento, até da instituição, é uma forma de permanecer dentro da nossa sociedade, e assim a gente veja que a gente quer continuar. A gente quer continuar nos aspectos dos nossos descendentes. Então, quando a gente pensa nisso, que no momento de partida, nossos filhos são a coisa que vem na nossa mente para tentar perpetuar a nossa espécie, é interessante pensar que em várias situações, quando esses filhos ficam doentes, como eu coloquei, ou mais longe, quando a gente está tratando do filho do próximo, e a gente não quer que ele passe por algo que a gente não queria passar, e esse aqui é um paciente do Arthur, que a gente tratou de uma cirurgia de cardiopatia congênita, a gente olha para cá e sabe assim, olha, a gente tem que fazer o melhor por eles. Tem alguém indefeso que não tem condições nem de manter a sua temperatura sozinho, por isso que ele está numa incubadora. Então, assim, a gente tem que fazer tudo o que pode por ele. Mas aí eu quero fazer vocês pensarem junto comigo. Fazer o melhor que a gente pode demanda conhecimento. Porque se você pega um recém-nascido como esses, prematuro como esses, frágil como esse, e você começa a pensar no que fazer, lembre-se que na nossa profissão, com grande poder vem grande responsabilidade, assim como o Ben Parker ensinou para o seu sobrinho, né, o Peter, a gente também tem que pensar nisso. Se eu resolvo tratar, se eu me lanço para tratar alguém, é importante que eu saiba um dado como esse, quando eu penso em neonatologia. Olha, a manipulação mínima está associada com o melhor prognóstico. Então, a gente às vezes quer fazer tanto, quer cuidar tanto, quer proporcionar tanto, que exagera. Então, naquela situação do conhecer aquele ambiente no qual eu vou mexer, porque a partir dali eu consigo minimizar lesões. Então, às vezes, o menos é mais, cientificamente falando. E aí você vai ter que explicar para os pais, olha, aqui menos é melhor, e ter a capacidade de convencimento, porque imagina na ansiedade, peraí, por que ele não está sendo mexido como deveria? Porque não pode. Então, essa associação do conhecimento, da ciência, de ter ciência do melhor caminho, vai nos permitir que a gente possa, inclusive, prestar o amor, ofertar o amor da melhor maneira no cuidado ao próximo, nas mais diversas situações. E se você volta para aquela reflexão de Jesus, e que nos falava, olha, não faça para o próximo o que você não deseja para você, você pega uma situação do Sponville e ele coloca para a gente, olha o que é a definição de bioética: os deveres do ser humano para com outro ser humano e de todos para com a humanidade. Então, quando você começa a pensar nesse fechamento, está de volta no mandamento. Olha, você vai ter os seus deveres para o outro ser humano, de todos para com o seu próximo na humanidade. E a gente vai buscando, Burke também falando a mesma coisa, olha, ninguém comete erro maior do que não fazer nada porque só pode fazer um pouco. Né? Outra situação interessante, para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. E quando a gente começa a pensar nessa situação, de ver alguma coisa que não está ideal, de perceber um processo que pode ser melhorado e a gente escolhe o caminho da omissão, a gente talvez não esteja seguindo aquele preceito de você, dentro de um hospital, por exemplo, ao constatar que algo não vai bem, simplesmente assumir a omissão frente àquilo, quando na verdade você tem que falar, olha, isso aqui deve evoluir, já que você não deseja ao próximo aquilo que você não quer para você. Então a gente tem que ter essa inquietude
e daí as aulas, as reuniões, as discussões que a gente tem diariamente aí no hospital, para que a gente possa evoluir enquanto assistente à saúde do próximo. E quando eu penso em discussão, em reflexão, em harmonização, né, entre seres humanos, essa questão de conviver em sociedade, né, num aspecto, entre aspas, democrático, é interessante pensar, quando você vai conversar com alguém, você está sempre discutindo com alguém a melhor opção, é interessante ler essa frase. Você pode até discordar de alguém, mas não pode nunca desrespeitar esse alguém, voltando ao princípio do ao próximo como a ti mesmo, que você não deseja para você, não faça para o outro. E se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessa situação. Então, a gente convive numa sociedade hoje, atualmente, que tem uma intolerância muito forte, que tem limites muito friáveis, em que as coisas podem acontecer com uma certa facilidade. Então, você pega um caso, de muitos casos, em que uma professora da rede municipal em Santa Catarina só pediu para um aluno, ela foi agredida por um aluno, e foi agredida por quê? Olha, ele estava com um livro sobre as pernas durante a aula, a professora pediu, olha, fecha o livro, guarda o livro, né? E ele só respondeu, eu coloco o livro onde eu bem quiser. Ao ouvir isso da professora, as coisas não são bem assim, o jovem teria dito algo que eu não vou pronunciar aqui agora, então deu-se o que deu-se. Então eu começo a pensar nas conversas do cotidiano, não na relação professor-aluno, mas nas relações interpessoais de um hospital. Olha, se a gente não tiver o esmero, o cuidado, de repente a gente pode romper um limite do que a gente gostaria de não receber. Então, quando eu começo a pensar nisso, se eu começo a ter uma situação de conversa em que o tom da voz se altera, em que começa a se apresentar aí um padrão de descontrole, isso tem a ver, muitas vezes, com aquela situação de fragilidade interna. Será que eu estou calmo? Será que eu domino aquela situação? Porque, sem dúvida, grandes pensadores como Lama já nos mostraram, olha, a violência jamais é um sinal de força, é só desespero, é só fraqueza. E no hospital, se a gente não tomar cuidado, essa chavinha vira e a gente começa a flertar com uma autoridade impositiva, com o desrespeito, e a gente tem que começar sempre a pensar se esse é o melhor caminho. Porque nas novelas já se colocaram isso. Veja aqui, ó, numa novela que eu confesso que eu não assisti, mas vejam, a Gláucia pega trocando exame de DNA e aí ela vai lá e mata a enfermeira. Então, veja que coisa. Se você tomar cuidado aqui, você reconhece as atoras, os atores aqui melhor que eu, né? Você começa a pensar, será que já pensou a gente tá lá na enfermaria, de repente alguém plana no pescoço de alguém? É claro que a gente não quer isso. E quando a gente começa a pensar se isso pode acontecer, a verdade é que dificilmente. Eu acho que eu nunca vi no nosso hospital alguma coisa semelhante. Mas às vezes não é físico, às vezes é na voz, às vezes é no tom, e às vezes se a gente não tomar cuidado, num dia que a gente se coloca naquela colocação, hoje eu não estou bem, e acaba que esse limite pode se romper. Então, quando eu começo a pensar em limites, em momentos prazerosos, essa aqui é uma imagem que eu sempre trago, já trouxe aqui, até aqui nas reuniões do nosso time, né? Em 2017, eu pude estar aqui nessa praça com minha esposa e a gente estava lá pensando na vida, isso aqui é Ravelo, e a gente estava lá visitando a Vila Timbrone e sempre apareciam os 7 pecados capitais. E na questão dos 7 pecados capitais, tem um que eu vou mencionar aqui hoje, que é o pecado da vaidade. Que a gente tem que sempre fazer o exercício de não deixar ele acontecer. Né? Ele tem toda uma história da etimologia da palavra, mas o antagonista dele, como humildade, é aquilo que a gente tem que praticar todo dia. E ninguém mais humilde que Jesus na situação de colocar para a gente, olha, vai assim. E se você vê as pessoas que eu fui citando aqui, muitas, o Dalai Lama, a mesma coisa, a característica de humildade sempre tem o destaque em relação àquele aspecto da vaidade. E situações como essa, que está aqui caricata, mas que, na verdade, o autoritarismo entre as situações clínicas tem que ser sempre revisto, porque nosso time tem essa característica de multidisciplinaridade, de discussão, mas, eventualmente, novas peças podem entrar nesse processo e não entender ainda como isso tem funcionado. Então, a gente tem que tentar manter esse convívio, incentivando a todos para que isso continue acontecendo, que não há uma autoridade superior ou inferior, é claro que tem de haver uma hierarquia institucional, isso faz parte, mas que, como a gente já faz normalmente, a discussão seja o melhor caminho, que não haja o autoritarismo. E se eu penso em reflexão, em harmonização, em tranquilidade, na questão de, às vezes, abaixar a cabeça para a opinião do próximo, não de uma maneira intransigente, eu vou ficar quieto, porque senão eu vou perder meu emprego, mas só porque, talvez, com o racional da razão, eu perceba que essa pessoa está certa mesmo. Poxa, olha, eu errei aqui, você, certo, discutimos e encontramos o melhor caminho. Então, quando você pensa nos muçulmanos aqui, todos prostrados, eu quero trazer uma reflexão de que, um exemplo de que
A postura humilde pode te trazer resultados interessantes. Vamos viajar um pouquinho nessa postura e vamos citar Maomé. Quando você pensa no muçulmano, ele coloca para a gente: quem busca o conhecimento e o acha, vai ter 2 prêmios. Um por procurar o conhecimento e o outro por achá-lo. E se você não encontrar esse conhecimento, você ainda tem o primeiro prêmio, que é a busca. E essa busca é eterna. E bobo é aquele que acha que sabe alguma coisa, né? A gente percebe que quanto mais a gente estuda, mais difícil fica aquele complexo problema e mais cheio de detalhes ele vai se tornando e a gente vai percebendo a nossa insignificância no planeta, no universo, naquele problema em si. Então, quando você segue essa postura de prostração, de entender que você ainda não reúne o conhecimento todo e que talvez nunca o terá, e isso é normal, porque a gente é muito menor do que o problema que se apresenta para a gente, então a busca vai ser contínua. E nessa questão de prostração, para que você possa estudar, é claro que a gente tem que pensar em respeito. Opa, eu respeito a opinião do próximo, eu respeito o meu desconhecimento, eu respeito o desafio que aquela situação coloca para mim, e a partir do respeito há de haver o preparo. Se eu começar a pensar em respeito, pessoal, aí a gente entra na religião. Entre várias definições também da etimologia da palavra religião, algumas delas associam religião a respeito. E aí você começa a pensar no religio, que é o respeito pelo sagrado. Ao refletir em cima disso, vou fazer vocês pularem de fase aqui. Pensa numa situação catastrófica. Perdi minha mãe assim, é uma coisa muito forte dentro de mim, e a gente começa a pensar assim, quando você pensa num AVC, vocês vão ver onde eu vou chegar já já. A cada 6 segundos, independente da idade e do sexo, alguém em algum lugar morre de AVC. É a segunda causa de morte no Brasil e de incapacidade é a pior de todas. A gente tem muita dificuldade de lidar com aquela situação na qual a pessoa tem uma lesão encefálica e perde função e aquela pessoa que a gente conhecia às vezes não é mais a pessoa que a gente conhecia. Por que eu estou citando AVC? Porque depois que você tem, a maior parte das pessoas que tem vai ter incapacidade. Então a melhor coisa é não ter. Agora, vejam a questão da religião, da humildade, da prostração, numa situação catastrófica como essa, uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo. Se você pega a postura que o muçulmano adota quando está rezando, e estudiosos lançaram para ver o efeito disso sobre pessoas que já tido AVC, curiosamente, esse estudo concluiu que quando você assume essa postura de repetição, e quem conhece a religião muçulmana sabe que eles se prostram diversas vezes por dia, né? Isso melhorou a funcionalidade em relação àquelas pessoas que não faziam a postura. Então, a repetição do movimento, da postura de oração, teve efeito na função cognitiva e motora do indivíduo após um AVC importante. Então, a gente começa a pensar, se numa situação catastrófica, normalmente associada a sequelas importantes, como um AVC terrível, a postura de prostração, de reflexão, religiosidade, refletiu em melhora funcional, então a gente tem que exercer esse princípio de religiosidade no nosso dia a dia, na nossa capacidade de prostrarmos, nos pensarmos no que estamos fazendo e encaixarmos melhor as peças do quebra-cabeça para que eu possa continuar, teoricamente, a minha evolução. Então, quando eu começo a refletir nisso, voltamos para aquele princípio que eu já mencionei. Assuma que você não sabe o suficiente. É o princípio socrático que nos faz pensar, olha, eu não sou o rei da cocada preta, não tenho pretensões de ser, mas ao passo em que eu começo a construir um conhecimento, tentar construir um racional mais lógico, entender melhor os processos humanos, e é por isso que a gente está aqui, refletir sobre esses processos, refletir sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa assistência, as coisas podem evoluir. Se você pensar que sabe que nada sabe, você não está sozinho. Então, olha a frase de Einstein aqui. Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª deu certo. Então, o que a gente vai assumir? Em qualquer processo hospitalar ou não, a gente sabe que talvez eu não saiba o suficiente. E tem um lado bom de não saber, que vai te dar uma opção. Se eu sei que nada sei, eu posso escolher o caminho de tentar saber mais sobre aquele processo. E é claro que a gente vai ter acesso às aulas de educação continuada aqui do nosso grupo, vai ter acesso aos congressos, aos eventos, aos artigos que são aí diariamente colocados disponíveis para a gente, mas você tem um lado bom de não saber. Você sabe que você está lá no fundo, você sabe que você está ali. E quando você está no fundo de algum lugar que você não sabe o suficiente, ou você fica, ou você começa a tentar subir. Agora, pensa o que é sair de um poço. Sair do poço significa você começar a escalar isso aqui, vai ter que ter esforço. Não vai sair sozinho, você pode até ter ajuda, mas olha, vai depender muito de você. E aí tem aquela questão da sobrevivência, que é assim, só vai se atingir o objetivo se você conseguir sair do poço. Se você chegar na superfície, mas não colocar a mãozinha para fora, você ainda está preso.
Então, esse processo de subida é muito forte, muito constante, tem de estar sempre na nossa vida para que eu possa continuar buscando a meta, que é encontrar aquela luz, e nesse momento seria a luz do conhecimento. Agora, toma cuidado com as pessoas que pseudo querem te ajudar. Né? Olha, vem cá, eu vou te dar um caminho mais fácil, vem aqui, pega esse atalho que é muito mais fácil. Normalmente, o conhecimento é muito mais duro do que parece. Né? Então, se você acha que sabe o suficiente, e aí entra aquela situação, cuidado com quem te faz acreditar que você realmente sabe. Né? Então, aquela coisa, a gente não deve assumir uma postura de suficiência. Isso é importante, né? Quando a gente se julga insuficiente, a gente continua se preparando. Claro, a comunidade pode reconhecer, agora vai, você já é aí reconhecido pelos seus pares como uma pessoa capaz de fazer aquele procedimento e tudo mais, acho isso tudo fantástico. Mas quando a gente para de tomar cuidado, é aí que a gente dá margem para o erro. Então, mesma coisa, cientificamente falando, quem tem medo se prepara melhor, né? Então é aquela coisa, tenha medo, mas saiba que eventualmente errar faz parte. O duro é quando a gente erra a vida do próximo, né? Então a gente está colocando ao próximo uma situação que a gente nunca gosta de passar, ninguém no hospital gosta de passar por isso. Tem uma coisa, um ambiente que teme o erro, é o hospital. É claro que em outras áreas exatas é um pouco menos pior de ruim, se eu posso usar o termo, a questão do erro. Mas se errar faz parte, eu sempre cito Thomas Edison, que para fazer a lâmpada acender, ele não desistiu, né? Então ele tentou de novo, foi lá fazendo, vou tentar aperfeiçoar esse processo até que eu faça a jossa da lâmpada acender. E ele levava tempo para formar cada uma das lâmpadas que ele testava, e ele testou 1.430 vezes para que até então a lâmpada acendesse e permanecesse acesa. Então entender que esse processo de melhoria, de crescimento, ele vai demandar um tempo enorme, insucessos, e as provas vêm aí para mostrar isso, provas de títulos, situações como essas, e às vezes a gente não gosta de deparar com a nossa falha, e as pessoas às vezes não gostam de ser confrontadas com o não conhecer, e aí começa a mexer de novo com a vaidade. Então, quando eu começo a pensar na religião como forma de preparo, de conhecimento, de respeito ao próximo, a si mesmo, ao conhecimento que você possa construir, a gente começa a criar um caminho para pensar naquilo que a gente está discutindo aqui hoje, que não se deve desistir. E se eu volto para a religião, pensando no prefixo refazer, realizar novamente, reforçar uma ideia, existe também a questão do legere, que é ler. Então, de novo, ler na acepção da palavra, ir atrás do conteúdo, mas a partir das redes sociais, das mídias, o conteúdo pode ser dito, falado, escrito, mas para você fixar esse conceito, tem que ver mais de uma vez. Se tem uma coisa que as redes sociais, que as mídias rápidas, vídeos de 30 segundos, vídeos de 1 minuto no máximo, que as pessoas que fazem em mídia social nos orientam a fazer vídeos rápidos, que as pessoas gostam de conhecimento muito rápido, a pessoa tem que entender que não adianta ter acesso ao conteúdo uma única vez. Ela tem de ver exaustivo às vezes, com cuidado, com esmero, para que ela possa compreender. Então, eu sempre mostro isso. Quando você pega um texto difícil, eu que trabalho em UTI há muitos e muitos carnavais, a gente sabe que é muito difícil ventilar um paciente grave. E esse aqui, quando você encontra um texto difícil na sua vida, mesmo ele sendo de 98, sendo um clássico, ele continua atual e desafiador até hoje. Pessoas que eu tive o prazer de ter como professores, como autores, respeitar nossos professores, e que num parágrafo qualquer, de um texto qualquer, difícil qualquer, você começa a tentar ler e entenda, apesar dos efeitos humorais da ventilação. E quando aparece uma palavra que você não domina, o certo era parar de ler e falar, o que é humoral mesmo? Não sou acostumado com essa palavra. Então, alteramos os hormônios no nosso sangue, nossos líquidos corporais se alteraram, entendi. Apesar dos possíveis efeitos hormonais da ventilação mecânica no sistema cardiovascular, eu vou entendendo aos poucos, inibição do fator atrial natriurético, opa, não sei o que é, opa, liberado pelo átrio esquerdo em situações de hipervolemia, entendi melhor, aí eu vou começando de novo, apesar das alterações hormonais. Então, qual é a mensagem aqui? É o ler de novo, é entender que uma batida de olho não serve, é uma coisa que eu sempre menciono, quando um aluno chega para mim e fala, olha, eu dei uma lida, professor. Olha, não me fale, porque isso significa que você não se dedicou àquele processo como deveria. E cada vez mais, e com os cabelos brancos eu tenho percebido, seja qual for o tema, né, a gente tem que ler com cuidado. Leia a frase, não leia o artigo de uma vez, leia a frase, vê se entendeu e vai para a próxima. Então, por que eu estou falando sobre ler de novo? Porque você vai precisar 2, 3, 10 vezes, e bem-vindo ao time, porque é assim que eu acabo tendo de fazer para aprender alguma coisa. E aí você vê que eu estou citando aqui Descartes, que eu já citei em outros encontros da gente. Ele fala para a gente, quando eu quero aprender qualquer conteúdo, na questão de ler de novo, da religiosidade dos seus estudos, ele fala para a gente, não aceita como verdade o que não tiver comprovação,
divide em partes, mesma coisa que eu disse, não vai de uma vez, você vai se perder. Começa do mais básico e vai para o mais difícil. Tem gente querendo estudar estenose aórtica sem saber quantos folhetos tem na aorta. Então, assim, são situações como essa que a gente começa a perceber nas conversas do dia a dia. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas que eventualmente pode acontecer, né? Lembra, recapitula, você não aprendeu de primeira, de segunda, de terceira, faz parte, recapitulação, né? Tem essa humildade, né, de entender que o processo é muito mais complexo. E aí você chega naquele quinto ponto, que é bem Descartes, que é, se você só assiste a aula ou lê o texto rapidinho, você só observou. Você vê que o segundo passo é interpretar aquele conteúdo, botar ele para dentro de você, para que num terceiro momento, junto ao paciente, você possa demonstrar aquilo. Então, pensa que em todas as reuniões que a gente possa fazer, virtuais, presenciais, em cada discussão de caso, o seu foco tem que estar ali naquele processo, naquele problema, sempre revendo os seus fundamentos, para que você possa discutir intervenções mais complexas, sempre recapitulando para ver se você tem o real domínio daquela situação, porque normalmente nós não o temos, né? A gente precisa do próximo para poder chegar lá. E aí sim, quando você interpretar melhor aquela situação, talvez o caminho que você vai poder demonstrar à família, aos seus colegas, ao próprio paciente, que é o maior interessado, seja o melhor caminho. Mas também não adianta nada explicar se o outro estiver firme no propósito de não aceitar. Eu já vivi isso muitas vezes no hospital, não só em hospitais, mas na vida. Mas quando você vai argumentar e a pessoa está resoluta na ideia de que não, que o meu é o que é o bom, aí o negócio fica muito difícil. E é aquela situação que começa a te incomodar também, e aí aquele é o momento que você está flertando com a alteração do tom da tua voz. Então, é complicado, ainda mais no ambiente hospitalar em que existe aquela tensão de querer fazer o bem o tempo todo. Então, voltamos para o princípio do conhecimento. Como é que ele transforma a sua vida? Escolhendo os melhores caminhos. Quando a gente pega uma pirâmide de evidências, e a gente já discutiu isso várias vezes aqui nas nossas reuniões, é natural que a gente queira ouvir, nós temos aqui um conjunto de especialistas nas mais diversas áreas. E essa opinião das pessoas sempre tem que ser muito respeitada. Isso faz parte da humanidade. Mas as pessoas também têm de saber reconhecer o que a ciência nos mostra em termos de complexidade, de cientificidade, que vai nos ofertando melhores caminhos. A pessoa não pode se apegar naquilo que ela acha bom a qualquer preço, e você já tem uma série de evidências que mostram para a gente que aquilo já não é mais tão real. Pelo contrário, que aquilo que você achava bom começou a fazer mal. Então, há de haver a flexibilidade. Se você não tiver flexibilidade, a sua vaidade está te impedindo de ceder a um processo novo, né? E cada vez mais a gente percebe que nosso time é um time que discute situações e encontra caminhos, mas, essencialmente, todo mundo aqui já trabalhou em mais de um hospital, a gente sabe que, eventualmente, nós não encontramos isso. Eventualmente, muito pelo contrário, vem a questão da opinião se impondo, às vezes, até a ciência. E as pessoas com aquela opinião forte, não suscetível à flexibilidade. E aí você tem que ter o poder de argumentação. Então, se eu for pensar nessa questão de Covid, de gripe, de conhecimento científico, de evidência científica, tem algumas crenças que nos fazem pensar. Quando você pensa essa senhora aqui espirrando com um limãozinho, um copinho d'água aqui do lado, beleza, vamos além disso. Se você pega a vitamina C para prevenir a gripe comum, uma revisão sistemática com meta-análise, 11 mil participantes, concluindo para a gente que a vitamina C falha em reduzir a incidência de resfriado na população em geral e que o uso de vitamina C suplementar não tem indicação clínica nenhuma. Já pensou? Então, mas espera aí, olha, eu sempre achei que era bom, né? E começa a buscar. Você acha, você tem a sua opinião, mas a ciência já nos mostrou que talvez não seja tão bom. E é claro que a gente pode atualizar isso um pouco para a questão atualizada agora em junho da ivermectina para prevenir e tratar Covid. Tão discutida aí durante a pandemia, questões que levantavam polêmicas e até entre nós, e aí, de novo, os aspectos de harmonia que vão se quebrando, mas o que se conclui nas revisões sistemáticas, no maior nível de evidência, ninguém querendo desmistificar alguma coisa, só comprovar aquilo que a ciência vai nos dando racional para pensar. Então, para paciente ambulatorial, nenhum efeito benéfico da ivermectina. Para quem está internado, evidência de baixíssima qualidade, mas que deixa claro para a gente, não tem nenhum efeito benéfico para melhorar a clínica, evento adverso, remoção de vírus ou coisa do gênero, e não tem nenhuma evidência de prevenção de Covid. E se você vacilar, ainda tem opiniões que são contrárias a isso. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Ou ser capaz de colocar, entendendo que a sua opinião frente à cientificidade vai ter de ser flexível. Não dá mesmo. E isso faz parte, de novo, entender que a gente pode ter errado, faz parte.
E saber que isso aconteceu é um processo de evolução, né? E lógico, lembrando, ninguém aqui tem um interesse industrial de falar que funciona ou não. Isso é importante que a gente entenda. E se eu pensar na questão da religiosidade de novo, do religare, né, de outra origem de palavra, de outra etimologia, de atar ou ligar com firmeza, nada mais apropriado para essa fase que a gente está vivendo agora, de reunião, né, de religar, né, atender a esse chamado, de juntar forças. A gente está pensando nessa questão de buscar essa harmonia, buscar esse sucesso, né, a longevidade. E quando eu começo a pensar em harmonia, é outra coisa que tem que ser discutida. Na gestão hospitalar, quando você pensa nos líderes de times, na liderança plena do hospital, desde o CEO até todo o time que presta assistência, o pessoal que ajuda na limpeza, o pessoal que ajuda na cozinha, todos são importantes na engrenagem, mas o que se conclui nos artigos todos é a mesma coisa. É complexo, é um desafio, particularmente a liderança. A liderança não deve ser impositiva, a liderança a gente conquista. E a gente sabe muito bem que nos meios militares também é assim, né? Às vezes se impõe um líder fraco e acaba que os soldados percebem aquilo e se perde a liderança, né? Então a gente tem que ter esse processo de construção muito bem feito. Isso é de cotidiano, é o rever, é o religar, é o atar com firmeza, é a questão de deixar o time unido num processo. E isso, dentro do hospital, a gente tem tido muito bem, e a ideia é manter essa chama acesa cada vez mais nessa reunião que a gente está passando. Então, se a gente for avaliar a harmonia na avaliação da sintonia das pessoas, e se eu pensar no mundo, tudo favorece, você pega lá a Coreia do Norte, é o tempo todo em guerra, em posição aos seus habitantes, né, o seu líder de vários modismos, aí, vários comportamentos estranhos, né? Quem sou eu para julgar, mas parece que a mídia nos mostra isso. E se você pensa em liderança, estamos lidando aí com a guerra da Ucrânia, né? Então, tudo acontecendo mais uma vez, a questão da desarmonização entre os povos, né, que a gente nunca gosta de ver, né? Isso na política o tempo todo, nós estamos em época de eleição, as discussões sempre acirradas, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, quando vai ver já se perdeu aquele equilíbrio que a gente gostaria de ter. Mas nessa discussão, pensa na gente, nas pequenas coisas do dia a dia, né? Quando você vai buscar os meios de encaixar, de combinar, fazer esse ajuste, trazer essa concordância, a verdade é que se a gente vacilar em casa, se perde isso, né? Se a gente vacilar, quando eu penso entre homens e mulheres, somos seres extremamente diferentes, nos mais diversos gêneros que nós temos hoje em dia, né? Mas quando eu começo a pensar aquelas questões de buscar encontros, de interpretação, né, julgamentos entre o próximo, quando você pensa nas diferenças da sociedade, as mulheres talvez falem mais do que os homens, e a gente tem, às vezes, situações no telefone em que, às vezes, eu estou ouvindo ali aquela narrativa ampla, eu sim, não, ninguém é melhor do que ninguém, só somos diferentes. Mas essas questões de cores, as paletas de cores dos homens e das mulheres, as questões de entender que entre a gente já é difícil. No hospital, ainda tem o agravamento de tudo que pode acontecer ao mesmo tempo. E aí a gente vive com situações como essa, em que há uma desigualdade muito grande, nós estamos passando aí por questões jurídicas, pisos salariais, discussões acontecendo o tempo todo, e a gente começa a pensar o quanto que a gente tem que harmonizar esse processo todo para conseguir conviver bem na sociedade, né? Na questão dos princípios éticos. E se você volta, por exemplo, nos traumas que são colocados para a gente desde criança, eu me lembro bem, minha mãe já está no céu, mas até hoje eu não consigo deixar uma chinela virada. Então, veja o que a gente vai colocando na cabeça dos filhos, né? Até hoje, quando a minha chinela está virada, eu desviro pensando, nossa, cuidado, que minha mãe vai morrer. E minha mãe já está no céu. E mesmo assim, olha as ameaças que a gente coloca na gente, os traumas que a gente pode criar desde pequenos, que a gente carrega a vida toda, né? Então, tomar cuidado, porque quando a gente vai ver nas pequenas coisas, está se criando um padrão que pode ser difícil para a gente. Então, pensa nessa questão de ética, né, de harmonização, na complexidade disso. Quando eu penso na definição de ética como adequação ou inadequação de uma ação, tem muitas frentes de batalha para a gente pensar. É muito difícil. Falar de ética sempre é complicado, mas lembrar que ética é um processo que se constrói, né? Se constrói, você nasce um ser aético, você não sabe o que é certo e o que é errado, mas conforme você vai se desenvolvendo, vai socializando, você vai construindo a sua ética. E isso significa a gente estar em construção o tempo todo, enquanto convivendo em sociedade. Ser ético, no princípio, é a capacidade de perceber aquilo que seu coração fala, sua cabeça fala, e percorrer esse caminho entre emoção e razão, escolhendo aquilo que você considere mais adequado. Então, dentro dessas reflexões no ambiente hospitalar, né, de tentar encontrar
a emoção que às vezes pode nos fazer pelo coração ter um arrobo mais energético em relação à razão que vai te frear. Encontrar uma harmonia disso é muito difícil. E no meio assistencial, principalmente quando a gente lida com saúde pública, a gente sabe que a gente está sujeito a ter tentações. Então, você veja aqui um agente de governo, né, sabendo que o dinheiro público deve ir para o SUS, mas a razão faz, se ele pensar no que fez ele virar um agente público, talvez lá atrás fosse assim. Mas você fica suscetível a situações nas quais talvez o dinheiro não vá para o SUS, talvez ele comece a pensar que esse dinheiro pode ir para ele, porque caiu na mão, está fácil, e ele pode estar lá em qualquer lugar da Tailândia aproveitando. Então, nessas condições, cuidado com as emoções, porque elas podem nos trair. Isso acontece demais, né, gente? Então, quando começa a pensar nisso, ele está indo para o lugar errado. Então, cuidado com essa harmonização, cuidado com essa escolha que não passou pela razão, perdeu-se. Qual é o mais ético? É claro que é o caminho certo, mas se a gente vacilar, o errado bate na porta com tanta frequência que até começa a parecer certo pelo padrão de repetição, porque todo mundo faz, e a gente não pode ser todo mundo, né? A gente tem que ser individual, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o princípio fundamental da nossa alteridade, né? Respeitar o outro ser humano com a sua dignidade. De novo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quantos filósofos eu já citei aqui hoje que dizem a mesma coisa? Então, encontrar essa concordância, esse acerto do trabalho em paz. Imagina que mundo legal se você vai para um ambiente de trabalho que você possa trabalhar em paz, feliz, né? O conceito de paraíso, né? Ter paz, paz de espírito, paz no dia a dia. E um dos melhores caminhos para chegar nessa paz, sem dúvida, é pela multidisciplinaridade, pela interdisciplinaridade, pela discussão, né? Para você poder encontrar melhores caminhos. Você já entendeu que a gente não é suficiente, que o conhecimento tem que ser construído o tempo todo. E quando você pensa nisso, eu sempre mostro esse exemplo, que é um dos exemplos mais fortes que eu tenho sobre um assunto, que é de uma situação mais crítica, que é a parada cardiorrespiratória. Quando foram rever processos da parada cardiorrespiratória, discutir em equipe por que estava sendo errado, quando a equipe revia cada uma das situações, entre médicos, enfermeiros e todo o grupo que estava lá prestando assistência, um trabalho da Filadélfia, do Colorado, mostrando para a gente os processos melhoram, a ressuscitação aumenta, a alta aumenta e a alta em bom estado neurológico evolui. Então, rever processos faz você melhorar numa situação das mais cotidianas, como a própria parada cardíaca, que você acha que você sabe como lidar. Quando você revê, filmam e passam para você, sem te punir, mas só para te mostrar, olha, aqui você errou, podíamos fazer melhor. Isso, você pensa em desfecho neurológico, isso significa uma melhor qualidade. Então, rever processo o tempo todo, reler, rever, a religiosidade de entender que você não sabe o suficiente. Quando você sabe melhor, você faz melhor. Você evolui um processo de 29 para 61 processo de reanimação excelente. Eu acho que isso faz muita diferença para aquele que está do outro lado da massagem cardíaca do desfibrilador. A gente não sabe o suficiente, pode achar que sabe, mas sempre alguém pode nos mostrar que a gente pode fazer melhor, né? E aí a gente constata isso num estudo que eu fiz alguns anos atrás, aqui em Goiânia mesmo, a gente mostrando ali que quando se entrevistaram profissionais de emergência sobre conhecimento de parada cardiorrespiratória na emergência, num dos maiores hospitais do estado, o que se mostrou é que 89% daquelas pessoas que estavam lá prontas para fazer o seu melhor pelo seu próximo, naquele plantão que elas assumiram naquele dia, mas talvez o conhecimento já não estivesse mais lá, porque a atualização é contínua e constante, a gente esquece. Mesmo repetindo todo dia, talvez você vá perdendo a mão de como fazer bem feito. Talvez tenha mudado a forma e você começa a flertar com o desconhecimento. E esse número é muito importante, por isso eu sempre mostro ele, é muito forte, né? Ver que 90% do processo está comprometido. Cuidado com o seu trabalho, que pode ser punitivo. Se você sai de casa para trabalhar achando ruim, é um bom momento de você rever se é lá mesmo que você quer ficar, né? Você tem que ter prazer em ir para o seu trabalho, achando bom o seu trabalho. O trabalho da origem latina correta é labor, né? O trabalho que enobrece. Agora, o trabalho que o Brasil adota, o português adota, é o trabalho derivado do trepalium, que vem do latim popular, que se falava do trabalho como punição. Então, o laboral, né, uma coisa mais nobre, o trepalium, o trabalho punitivo, e a gente não pode viver, imagina que coisa chata, viver o dia a dia num lugar que te pune, que te agride. O trabalho tem que ser nobre, tem que ser gostoso de fazer, né? Então, quando a gente encontra o nosso melhor lugar, esse lugar é aquele que você quer pertencer, te dá prazer de ficar ali. E essa harmonização de você mesmo com o seu ambiente de trabalho é fundamental. E se o ambiente for agreste com você, você não vai achar bom estar lá. E isso cria uma situação insustentável. Então, a gente tem que saber, inclusive, reconhecer a hora que não pertence mais. Ou falar, nossa, aqui eu não quero sair nunca. Acho que todo mundo já passou por lugares que você não tolerava, e outros que você fala, nossa, aqui, aqui é diferente. E quando eu paro para pensar, para fazer direito, para encontrar o melhor caminho,
não pode ter preguiça, né? Então, é sempre aquela coisa que a preguiça está sempre ali flertando com a gente. Às vezes é gostoso, você merece aquela pausa, mas cuidado se a preguiça vira um padrão em tudo, no cuidado a si mesmo. A gente trabalha no hospital cardiológico, sabe o tanto que faz diferença a preguiça ou a proatividade de se cuidar, por exemplo, o quanto que isso traz reflexões. E a gente sabe que a sociedade puxa a gente para o menos. O iFood, o acesso em casa, a gente vai sempre ficando prostrado, isso aí sempre é um perigo. E adote essa preguiça na sua área técnica da assistência à saúde, você criou um caos, porque você começa a não ter a mesma condição de fazer aquilo que você faz bem feito, né? E aí você cria um problemão. Então, aquela reflexão que eu também sempre faço, se o esforço é médio, o resultado vai ser proporcional. E a gente não pode deixar o médio, né, o morno, né, ele não herda o reino dos céus. A gente sabe que é muito complicado. Se eu não botar minha energia na transformação, a transformação simplesmente não vem. E é complicado, a gente sempre vai ter 12 mil motivos para não botar essa energia. Então, cuidado com essa falta de capricho. Cuidado com essa falta de capricho, né? Que às vezes vira crônico, vira físico, você não consegue mais. Então, cuidado com a falta de esmero. Sempre é importante. Tenha ânimo, né? Busque esse ânimo. Para você demorar o tempo que for para encontrar, pô, a gente encontra nosso caminho, faz bem feito uma coisa que você gosta de fazer, fica mais legal de fazer, você vai se aperfeiçoando, vai fazendo melhor. Isso tem que estar, essa chama tem que estar acesa em todos nós, e cada vez mais a gente vê gente que está cheia de energia, gente jovem que tem aquele argumento, tá difícil, preciso de tempo, preciso de um espaço, preciso descansar. Todos nós precisamos descansar, né? Todo mundo precisa descansar, mas encontrar o balanço entre o descanso e a capacitação é que nos faz diferentes. Saber descansar, relaxar, para poder continuar fazendo. Não pode ser um trabalho que te exaure, né? Então, quando você pensa, demore o tempo que for para decidir o que você quer. E depois disso, faça, né? Porque tudo vai tentar te fazer parar. Ah, não, larga, é difícil, é complicado, mas se você desistir naquele processo, o processo simplesmente não vem como deveria vir. E a gente vê cada vez mais isso acontecendo. Isso é uma das coisas que eu tenho percebido fortemente aí nas conversas do cotidiano. Manter essa chama acesa é difícil para todos nós. A gente tem que ter sempre essa energia a mais. Por quê? Porque, como eu sempre cito, isso aqui está aqui no meu escritório, eu deixo na parede, né? Então, assim, quando você pensa que atingir o meu, quem sabe, quando a gente conquista alguma coisa, eu sempre falo, to the moon. É exatamente por causa disso aqui. Quando Kennedy cismou de ir para a Lua, na Guerra Fria, né, para superar os russos que tinham lançado a Sputnik, né? O Gagarin já tinha ido para o espaço, e aí o Kennedy falou, não dá para ficar para trás, vamos fazer diferente, nós temos que ir logo para a Lua, que era meio impossível nos anos 60, com uma tecnologia que cabia no disquete. Mas era o que ele colocou. A gente escolheu ir para a Lua nessa década e fazer as outras coisas, não porque elas são fáceis, mas porque elas são difíceis. É difícil, sempre vai ser. Trabalhar na saúde também o tempo todo. Porque essa é uma meta que eu estou disposto a servir para me organizar e mensurar o melhor da minha energia e da minha habilidade. Porque esse é um desafio que eu estou disposto a aceitar, um que eu não estou disposto a adiar e um que eu estou disposto a vencer. Então, assim, eu acho essa frase, sabe, eu carrego ela comigo o tempo todo, tanto que eu acho fundamental que a gente mantenha essa chama acesa em tudo que a gente faz. Então, nessa reflexão de religiosidade, harmonia e ética, pessoal, era um pouco disso que eu queria discutir com vocês e terminar falando assim, arte de viver, a questão de conviver, é simplesmente a arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil, né? Mário Quintana já diz isso para a gente, é difícil conviver, é difícil ceder, é difícil essa flexibilidade, mas eu tenho certeza que nossa energia do nosso time, em Core e Cora, né, agora é nesse sentido. Então, agradecer demais a presença de todos. Obrigado aí por terem me ouvido nessa hora, me permitirem participar um pouquinho da vida de vocês aí. Era isso que eu queria colocar, meu amigo. Excelente, professor Juliano. Muito obrigado aí pelas palavras, pelas reflexões. Eu acho que, antes de abrir aí as perguntas, para quem quiser falar, eu queria só falar algumas palavras que foram ditas aqui, para a gente refletir em palavras, né? Foram palavras que o professor Juliano disse e que muitas vezes repetiu de outros estudiosos ao longo de séculos, alguns 4 ou quase 5 séculos antes de Cristo. Por que eu gosto de colocar o tempo nisso? Porque é uma coisa que perdura. 5 séculos antes de Cristo e até 21 depois dele, deve ter um valor, né? Não é possível. Uma coisa sem valor não duraria assim. Mas as palavras são desafios, erros e acertos,
humildade, liderança, conflito e harmonia, ciência e metodologia, equilíbrio tão difundido, aí, preconizado aí pelos estoicos, adequação. Adequação, às vezes, é um conceito mais fácil da gente encontrar e se harmonizar do que o certo e errado, né? Certo e errado, às vezes, é difícil, mas uma outra palavra aí dos filósofos, o certo continua certo, mesmo que ninguém o faça. E o errado continuará sendo errado, mesmo que todo mundo o faça, né? Que, às vezes, difere um pouco da moralidade ou da imoralidade e do contexto, né? Às vezes, a gente justifica muita coisa no contexto, mas o certo continuará sendo certo. E, por fim, acho que construção e harmonização, né? Porque isso dá a ideia de a coisa não é estanque, não está parada, né? Estamos sempre mudando, estamos sempre construindo e tentando construir da melhor maneira possível, com o melhor que a gente tem, até que a gente tenha uma condição melhor de fazer melhor ainda. Não é isso? Então, tem uma coisa, um textinho sobre desafio que diz: desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Isso não fui eu que falei, foi uma senhorinha goiana, Cora Coralina. Então, de novo, está aí o tempo solidificando e validando essas palavras, essas frases que o professor Juliano tão bem contextualizou dentro do nosso ambiente de trabalho, que é o hospital, que é a ciência. Bom, eu queria abrir aí para comentários, perguntas. Maurício. Álvaro. Eu tenho uma pergunta aqui, que não vou me cansar de fazer essa pergunta, mas para o Juliano, que tem um conteúdo que, assim, calcular esse conteúdo dele, é sobre ética e progresso, né? O ser humano, você que, Juliano, que sempre está à frente na ciência, por exemplo, do que eu vejo que você faz aí, querendo avançar cada dia mais, eu queria que você falasse um pouco sobre ética e progresso. E outra, quando você coloca na balança ética e progresso, aquela ânsia de você querer descobrir alguma coisa que ninguém descobriu até hoje, fazer alguma coisa que ninguém fez, como é que você vê isso aí, ética e progresso, quando você coloca na balança ética e progresso? Olha, Álvaro, uma coisa que é clara, meu amigo, e obrigado pelo elogio que você sempre faz, e eu sempre acho imerecido, mas sempre com palavras boas para mim. Meu amigo, uma coisa que é clara é o seguinte: o progresso, de fato, da humanidade, ele tem que ser pautado nos princípios éticos, né, meu amigo? Então, assim, enquanto se a gente progredir em qualquer coisa, mas o caminho não for sólido, se eu tiver comportamentos que não sejam adequados, do ponto de vista técnico-científico ou mesmo moral, se houver uma ausência de uma base ética sólida, o que você vai construir em cima disso vai ser instável. Então, assim, como tudo na vida, se eu me lançar a um processo de evolução que não seja pautado em ética, lá na frente o preço que vai ser cobrado vai ser grande demais. A política toda nos mostra isso o tempo todo. Quando ocorre o desvio ético, lá na frente, por mais que se construa um templo, o que vai estar na base daquilo vai ser sujo, vai ser ruim. Então, meu amigo, quando eu penso em ética e penso em progresso, eu acho que a ética em si é a base para que o processo possa acontecer melhor e o progresso possa vir sólido. Se houver um administrador, se houver uma gestão que não siga princípios como esse, com certeza o que você constrói vai ser instável. Então, quando eu penso na cientificidade de tentar provar algo novo, é essa questão de, às vezes, e na pandemia aconteceu muito isso, a pessoa quer se mostrar apta a um tratamento e, às vezes, começa a deturpar um pouco aquela ética do processo do conhecimento científico, começa a vender só o lado bom do processo. E, às vezes, quem está consumindo aquela informação não tem a formação necessária para poder interpretar o erro e segue as palavras. Isso politicamente, medicamente falando. Então, a gente tem que ter a ética como preceito. E ética significa, a hora que você vai emitir uma opinião, prepare-se para emitir essa opinião, ainda mais se a sua opinião for relevante a ponto de mudar posturas públicas, posturas de humanidade. E dentro de um hospital isso pode acontecer. Nós temos várias situações de chefia, de coordenação, que se eu não tiver uma ética nas escolhas que seja pautada no conhecimento, o que vai se construir ali vai ser um ambiente instável, lesivo e tortuoso, assim, tóxico. Então, isso é um exercício diário de todos nós.
né? Eu não me sinto melhor ou pior do que ninguém, não. Eu só sei que aquela coisa de não estar pronto para o processo é que faz a gente ficar incomodado e querer evoluir. E isso é frustrante por um lado, porque a gente sabe assim, meu Deus do céu, que coisa difícil, desgraçada é essa, mas por outro lado, tendo a clareza da escolha, a coisa fica mais fácil. Meu. Então, a ética é fundamental, Álvaro. A verdade é que, tenho certeza que você comunga dessa ideia comigo, que o progresso só se constrói em cima de princípios éticos bem claros. E eu acho que a gente tem um pensamento muito semelhante nisso. Eu queria aqui, Juliano, ratificar isso que você falou. Eu entendo também a ética como a fundação básica, né, para a gente ter o progresso. Acho que é importante lembrar que, às vezes, o progresso, principalmente tecnologicamente falando, às vezes ele anda muito mais acelerado do que o nosso aprendizado ético, do que o que a gente consegue ensinar, principalmente para as novas gerações. Eles aprendem muito rápido a usar a tecnologia e, às vezes, a gente falha em passar esse conhecimento ético. Mas o que eu queria mesmo agora era ouvir você, Álvaro, o porquê que você perguntou isso e o que você pensa disso. Não, Maurício, isso me incomoda muito, porque assim, é da natureza nossa, ser humano, principalmente das pessoas que procuram assim avançar sempre, estar sempre à frente, né? E às vezes atropela a ética, né? E faz acontecer, faz por onde, de uma maneira que você atropela a ética. E é aquilo da história da incoerência ética, né? Você ensina uma coisa e faz outra. Isso me preocupa demais, entendeu? Porque assim, você é um cara que, o Juliano também é uma pessoa que se preocupa muito com o ensinamento, né? Com a ciência. E a gente vê muito na nossa área. Eu me preocupo demais com isso, porque você ensina uma coisa, vai e faz outra. Não estou falando você, não, nós, entendeu? A gente ensina alguma coisa. Isso aconteceu com a gente esse dia para trás, aconteceu comigo, acontece diariamente, assim, de passar para os alunos, porque você tem alunos lá em formação, né? E são pessoas inteligentes, pessoas estudiosas, vocês também, nós também. E assim, e quando você a ânsia de fazer por onde, na ânsia de fazer alguma coisa melhor que o outro, e você atropela a ética. Isso me assusta, entendeu? Eu fico preocupado demais com isso. Então, eu não sou da ciência como assim, eu não sou praticante igual vocês são, né? Com certeza. Você estuda mais, o Juliano estuda mais nesse sentido, é muito ligado a isso. E eu vejo lá dentro do nosso serviço muito isso, por isso que isso me preocupa. Por quê? Porque a gente ensina uma coisa e faz outra, nós estamos atropelando a ética, né? Isso é uma incoerência. Então, é por isso que me preocupa, por isso que eu quero perguntar sempre, quero entender sempre, principalmente essas pessoas como você, o Juliano, as pessoas que fazem ciência como vocês fazem. Todos aí, né? Na verdade. É isso que me preocupa. É interessante, realmente, falar de ética, estudar ética é bom, é gostoso. Agora, ter coerência ética é muito mais difícil, né? Que é o conhecimento aplicado no dia a dia, né? Não só no momento específico. Então, acho que legal aí sua ponderação. Marcos Tadeu pediu a palavra, por favor. Opa, bom dia. Vou Bom dia. aparecer aqui só para parabenizar o professor Juliano, que é sempre muito bom mesmo. É mais ou menos isso que você falou, né, Juliano? Se a gente não dá conta de calçar o sapato do outro, talvez a gente não esteja entendendo o problema do outro, né? Muitas vezes é muito fácil pensar que faz aquilo que o outro faz, né? E não tentar acompanhar o outro. No Dr. Maurício esses dias me chamou de militar e no militarismo tem uma coisa interessante. A parte mais importante sua é quem te ombreia, aquele cara que está do seu lado. Por quê? Porque você fica vivo porque ele está ali do seu lado. É interessante isso, quer dizer, eu dependo do outro. Então, esse trabalho em equipe, esse trabalho em conjunto, Ou né? morre pelo mesmo motivo, né, Marcos? Ou morre pelo mesmo motivo. Isso. E você tem que estar ali, é aquela pessoa que te carrega, né? E a expressão muito usada no meio militar é amar ao próximo como a ti mesmo, né? E é interessante como isso serve para tudo, né? É muito bonito. Eu acho que é isso aí, Juliano. Te levo no meu coração, nas minhas palavras, nos meus pensamentos. Um abraço para vocês. Legal. Bom.
Isso aí. Muito bom. E lembrando também, né, Marcos, que quando tem alguém que te ombreia, você está ombreando esse alguém, né? Reforçando mais uma vez o que disse o Juliano. Isso aí. Quem mais gostaria de perguntas ou comentários? Vamos filosofar, pessoal. Filosofar é importante para nos deixar mais humanos. Os outros animais não filosofam. É uma característica nossa. Seja para o bem, seja para o mal, mas vamos filosofar para o bem aqui. Quem mais gostaria? Vamos ver. Fabiola. Henrique. Henrique, fala algumas palavras aí. Você está vivendo aí 24 horas no ambiente de terapia intensiva, onde a gente acorda e dorme com conflitos éticos de vida, de morte, de prolongamento da vida. Fala alguma coisa aí, queria te ouvir. Será que ele está aí? Tá, mas deve estar ocupado lá, pô. UTI é UTI. Mas é isso, meu amigo. Acho que era isso mesmo. Fernandinho, algum comentário? O pessoal acho que está só pensando na filosofia, viu, Fernando? Dirigindo aqui, mas eu acho que a questão da ética, o senhor perguntando para o Juliano, que é uma coisa que a gente convive muito, é saber diferenciar a ética de religião, de lei, e é uma coisa que às vezes a gente esbarra. Nem sempre o que a gente acha que é ético ou o que a gente acha que é certo para outra pessoa. Haja visto aí muçulmano, catolicismo, como bem o Juliano colocou aí, né, por outros motivos, né? Mas eles têm visões diferentes das nossas. E às vezes esse conflito de visão nos traz conflitos dentro do hospital que, ao nosso ver, é ético, mas que para eles são conflitos de vida, conflitos religiosos, e que a gente tem que saber respeitar e saber olhar individualmente cada caso. Eu acho que o mais comum aí, o que a gente mais vê é o testemunho de Jeová. É um paciente que nos dá um trabalho ético, religioso e judicial. Então, assim, é muito difícil, às vezes, nessas intersecções, a gente tomar a decisão mais correta. O importante é saber que no seu coração você está tentando fazer o melhor para o próximo. Acho que é isso mesmo, a ética do bem, né? Valeu. Alguém mais? Juliano, quer alguma palavra, alguma consideração final aí para a gente encerrar? É isso mesmo. É importante trazer essas reflexões, então, que assim, na nossa reunião, de às vezes o tema que não é tão técnico, que ele consiga ter o mesmo apelo num tema focado especificamente numa técnica intervencionista, cirúrgica, de tratamento, ele também é importante, talvez mais importante, né? Então, a gente, de vez em quando, tem que parar um pouquinho para refletir, recalibrar um pouco nossos nortes aí, que toda bússola, todo estigmomanômetro passa por uma recalibração, toda bússola, a gente também precisa da nossa calibrada de vez em quando, parar um pouquinho assim é importante. Ok, então acho que eu finalizo essa aí, voltando lá no início da sua apresentação, no filósofo, no ser humano, antes da divindade de Jesus Cristo. A divindade, alguns creem, outros não, e eu não quero entrar nisso, mas aquele ser humano que filosofou bastante e deixou um ensinamento aí, como o Juliano iniciou a apresentação, que uma outra maneira da gente interpretar, não foi só ele que disse isso, e depois isso foi redito em diferentes maneiras, seja com ciência, seja sem ciência, que o que faz a nossa vida valer a pena é que aquela pessoa com quem você se encontre, com quem você convive, passa a ter uma vida melhor porque você existe, passa a sorrir porque você existe e passa a não querer que você não exista perto dele. Ou seja, que a gente prolongue a existência ao lado dessa pessoa. Isso é uma outra maneira de dizer, de amar ao próximo, de ombrear o seu próximo e ser ombreado pelo próximo, né? Juliano, eu agradeço o quanto você tem nos ombreado na ciência dentro do Hospital Encore e o quanto você tem feito a gente sorrir mais, ser mais digno dos ensinamentos que a gente passa. Então, eu acho que o que eu quero dizer é que você faz sua vida valer a pena perto da gente lá.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.